Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Enilton Filho, muito obrigado por sua presença aqui no meu canal, dando continuidade ao nosso estudo, a nossa série de como interpretar as Escrituras. Nosso tema de hoje é somente pelas Escrituras ou sola Scriptura. No tema passado, nós estudamos a Bíblia, a nossa fonte autoritativa de nossa teologia. Nós vimos de maneira bem clara algumas formas que algumas pessoas querem interpretar as Sagradas Escrituras, usando a tradição, a experiência, a cultura, a razão e até mesmo alguns utilizando a Bíblia de maneira equivocada. E nós vimos que a Bíblia, ela é a nossa fonte, de nossa fé, ela é, em assuntos de fé e prática, ela é a nossa base suprema. Portanto, no tema de hoje, nós iremos ver a questão da sola Scriptura. Mas antes de iniciarmos os nossos estudos, antes de iniciar a nossa aula de hoje, que está fantástica, eu gostaria de pedir para você que dá um joinha no vídeo aí, clica no botão gostei, porque a ferramenta do YouTube vai entender que o vídeo ele é relevante, que o vídeo é importante e ele vai recomendar para outras pessoas. Então eu gostaria que você clicasse aí no botão gostei e se já não é inscrito no canal, tá esperando o quê, meu amigo? Se inscreva no canal e ativa aí o sininho das notificações para você receber todo o nosso material e não ficar de fora de nada. Tá bom? Em nossa aula hoje nós iremos ver 5 pontos, nós iremos destacar 5 pontos. As Escrituras como norma dominante, a unidade das Escrituras, a clareza das Escrituras, as Escrituras interpretam as Escrituras e nós vamos ver a relação da sola Escritura com relação a Ellen White, uma vez que nós adventistas, nós acreditamos que os livros, os escritos de Ellen White, eles foram inspirados também pelo Espírito Santo. E como é que funciona essa relação para quem é adventista, para nós adventistas, entre a sola Escritura e também os livros de Ellen White? Lembrando você que nossa aula está baseada no guia de estudos da Escola Sabatina, Como Interpretar as Escrituras, tá bom? Muito bem, o texto introdutório, acredito que nós podemos começar com ele. Ele está em Hebreus capítulo 4, no verso 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Esse é um texto muito curioso e interessante, porque ele fala, ele compara a palavra de Deus como uma espada, que ela penetra o coração, ela divide o nosso coração entre os nossos gostos pessoais, as coisas que a gente gosta, e o assim diz o Senhor, as vontades do nosso Criador, uma vez que nós saímos das mãos do Criador. A declaração protestante, sola Scriptura, ela surgiu no contexto da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero percebeu as atrocidades que estavam sendo cometidas pela Igreja Romana, e então ele começou a buscar conhecimento, ele começou a estudar as Escrituras e perceber que algumas coisas estavam erradas, algumas coisas que a Igreja Católica fazia no passado estavam equivocadas. E então, essa expressão sola Scriptura, é um termo em latim que significa somente as Escrituras. O termo sola Scriptura, então, ele levou a Bíblia como um padrão supremo de autoridade. E, além do mais, também como fonte decisiva de toda a teologia, em contraste com a teologia católica romana, que enfatizava as Escrituras,
mas também enfatizava a questão da tradição. E no vídeo anterior nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre as questões das tradições. Quem assistiu o nosso tema passado, nós já vimos que nós não podemos usar a tradição para ela ser intérprete da palavra de Deus. Então, o protestantismo, a fé protestante, ela traz essa questão da termologia da sola escritura para dizer que somente as escrituras é a nossa fonte autoritativa de nossa teologia, de nossa fé, e em assuntos de fé e prática, apenas a Bíblia, e a Bíblia somente, ela tem a autoridade de nos dizer o que nós devemos fazer. Então, assim, a Bíblia, ela deu força autoritativa à questão da reforma protestante e a sua revolta contra Roma e os erros que ela vinha ensinando ao longo dos séculos. Então, assim, essa questão da sola escritura também, ela surge no contexto contra a interpretação alegórica das escrituras, né? Alegorias em que pessoas pegam textos que às vezes não tem aquele significado que ela quer dizer e elas saem aplicando, né? Como foi um dia, um cidadão chegou dizendo que as 5 pedrinhas que Davi pegou ali no rio simboliza a primeira pedrinha, a fé, a segunda pedrinha significa a coragem. Então as pessoas vão colocando, vão atribuindo alegorias ao texto bíblico que não estão escritos na Bíblia, vão acrescentando significados alegóricos que não estão na Bíblia. Então a questão da reforma protestante, a questão da sola escritura, ela surge para romper com essas interpretações forçadas, com essas interpretações alegóricas. Ela também enfatiza a sola escritura que nós devemos analisar o texto de forma profunda, cuidadosa, para a gente extrair o que o texto está falando de verdade. Então, por isso que hoje a gente vai entrar, vamos cavar um pouquinho para a gente ver as raízes da sola escritura, o que está por trás de tudo isso. Neste primeiro momento do nosso estudo, nós vamos analisar agora a questão das escrituras como a norma dominante, tá certo? No início do movimento, desde o início do movimento adventista, nós sempre enfatizamos a totalidade das escrituras e também as escrituras como a nossa base das nossas doutrinas e das nossas crenças. Nenhuma crença da Igreja Adventista surgiu de forma espontânea ou de vontade humana, ou porque alguém quis assim. Quem conhece a história da igreja, quem estuda a história da Igreja Adventista, eu estou falando quem conhece de verdade, não vídeos acusatórios e difamatórios que existem por aí. Mas quem já parou para ler a história da Igreja Adventista, percebeu que desde o início, desde o nascimento da Igreja Adventista, a igreja surgiu de um profundo despertar profético e de um profundo estudar, esquadrinhar da Bíblia de forma delicada, cuidadosa. Então, desde o início da Igreja Adventista, a gente percebe que ela nasce com esse compromisso de exaltar a sola Escritura e de estudar as Sagradas Escrituras para que sua crença, as suas crenças e a sua doutrina, ela seja baseada. Então, assim, nós adventistas, nós reconhecemos a autoridade infalível da Bíblia. Nós reconhecemos a Bíblia como a nossa norma suprema, como nossa regra de fé e base para todas as nossas crenças. Então, outras fontes de interpretação bíblica, como a razão, as experiências religiosas, a razão, todas essas são normas subservientes à Bíblia, à palavra de Deus. Então, a reforma protestante, a sola escritura, ela tinha a intenção de proteger a autoridade das escrituras da dependência da igreja. Em 1 Coríntios 4, verso 6, nós temos um texto interessante e eu gostaria de ler com você. Irmãos, apliquei essas coisas a mim
e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Então, o conselho de Paulo, especialmente no verso 6, é não ultrapassar o que está escrito. Por que que nós não devemos ultrapassar o que está escrito? Porque senão nós vamos cair em muitos erros. Então, as escrituras, elas são a nossa norma dominante. E diante disso, a gente não pode ultrapassar o que está escrito. Às vezes, as pessoas querem colocar a tradição acima do que está escrito. As pessoas querem colocar o racionalismo em cima do que está escrito. Às vezes, as pessoas querem colocar as experiências religiosas em cima do que está escrito. E o texto bíblico é claro: não ultrapasseis o que está escrito. Algumas pessoas têm interpretado mal esse texto ao afirmar que nós não precisamos de dicionários bíblicos, não precisamos de comentários bíblicos, não precisamos de correntes bíblicas para então ter um estudo aprofundado do texto. Tem alguns que dizem que a gente não precisa saber das línguas originais, coisa nenhuma. A gente só ora e o Espírito Santo já coloca na nossa cabeça o entendimento e pronto. Também é verdade, mas não é bem assim. Não ultrapassar o que está escrito não exclui as coisas importantes de uma boa interpretação do texto, como o estudo da arqueologia, como o estudo e consulta de dicionários bíblicos, como a consulta de comentários bíblicos. Quando Paulo disse para a gente não ultrapassar o que está escrito, ele não estava falando disso daqui, não. Se você for dar uma analisada na vida de Paulo, ele era um homem estudante da palavra de Deus, ele era um homem que carregava livros, ele era um homem que, mesmo sendo inspirado ao escrever as cartas, ele também estudava, ele também era um pesquisador assíduo da palavra de Deus. Então, assim, todas essas ferramentas, dicionário bíblico, comentários bíblicos, léxicos e outras ferramentas como concordâncias bíblicas, todas elas são importantes e nós devemos fazer uso delas para nós termos uma correta compreensão da palavra de Deus. Eu já gravei aqui no canal vários vídeos de ferramentas, né, até mesmo que um pregador pode utilizar. Então nós, como cristãos verdadeiros, nós não devemos ultrapassar o que está escrito e também nem ficar aquém do que está escrito. Nós não devemos também contrariar o que está escrito. A gente percebe no mundo religioso hoje que algumas denominações criam até doutrinas que vão contra a palavra de Deus. Algumas doutrinas que às vezes contradizem até a palavra de Deus. E muitas dessas denominações querem usar a razão, o racionalismo. Outras denominações querem usar a tradição acima da palavra de Deus. Entendeu? Vamos deixando de lado. Algumas denominações querem colocar a autoridade do clero, da igreja, dos líderes acima da palavra de Deus. E isso, nas aulas anteriores, a gente sabe que é uma forma completamente equivocada da gente interpretar as Sagradas Escrituras. Olha o que Martinho Lutero disse nesse texto, olha que texto curioso. Somente as Escrituras são o verdadeiro Senhor e Mestre de todos os escritos e doutrinas da terra, tá certo? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, somente as Escrituras e apenas as Escrituras é a nossa norma dominante. Neste segundo momento, eu quero avaliar com vocês, né, dando continuidade à nossa aula, a unidade das Escrituras. Vamos ler um texto aqui que diz o seguinte, 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o texto de 2 Timóteo 3,16. Mas a palavra de Deus também diz,
em 2 Pedro 1, 20 e 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem de vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, tendo em vista que Deus ele é o autor das Escrituras, que Deus é que foi quem revelou aos homens, inspirou aos homens, nós já temos, até então, como falei em aulas anteriores, os homens foram canais que Deus usou para que ele escrevesse as suas verdades, né? Deus ele é o autor da Bíblia. E uma coisa curiosa, no texto em que nós lemos de Timóteo, em 1 Timóteo 3,16, eu não sei se você percebeu, eu fiz questão de colocar em negrito a palavra toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Algumas pessoas têm utilizado um método errôneo de interpretar as Escrituras, fazendo uma separação ou sendo sectaristas, separando textos, aqueles que os agradam. E não foi uma parte das Escrituras que foram inspiradas. O texto é claro. O texto não está falando assim, ó, o Novo Testamento foi inspirado, o Antigo Testamento foi inspirado, não. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia, ela está unida, a sua mensagem está unida. Não existe separação da mensagem da Bíblia. Às vezes fica confuso para algumas pessoas o que significa unidade na Bíblia. Significa dizer, vou colocar em termos simples, e que todos os assuntos da Bíblia, eles são unos, eles estão unidos. Nenhuma parte da Bíblia se contradiz à outra. Aí talvez você possa parar e pensar assim, mas Enilton, há certos textos na Bíblia que se contradizem, mas quando você se deparar com textos assim, você tem que entender o real contexto atrás daquela citação, daquele texto, daquela perícope, né? Ah, o que é perícope? Perícope é a unidade lógica do texto. Então, às vezes, as pessoas pegam aquele texto isolado, e aí começam a fazer erros, começam a fazer coisas estranhas e esquisitas, começam a interpretar de formas erradas, tá? Às vezes pegam até o texto, até mesmo na nossa língua portuguesa, até mesmo em nossa tradução, nós temos alguns problemas de interpretação. Por isso é que é bom a gente entender pelo menos o básico das línguas originais da Bíblia, ok? Eu quero que você assista agora o vídeo, essa reportagem aí, para você ver a que ponto chega uma má interpretação das Escrituras. Você vai assistir agora um vídeo muito curioso e interessante de uma reportagem que foi feita. Essa reportagem já tem algum tempo, é possível que você já tenha assistido esse vídeo, mas eu quero que você veja a que ponto chega o ser humano a interpretar as Escrituras errada. Olha o resultado de interpretar a Bíblia de forma equivocada. Acompanhe aí o vídeo. Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer.
Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, pastor? À vontade. Qual que é? Pedro 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção. Você viu aí que coisa sinistra? Você viu que coisa maluca? A que ponto chega o ser humano em interpretar errado a palavra de Deus? Ou seja, o cidadão não está conseguindo interpretar nem o português direito. O cidadão não conseguiu interpretar uma regra de português. Então você percebe que a má compreensão da palavra de Deus pode nos levar a práticas que vão até contra a Bíblia. Você está entendendo? Não conhecer o contexto histórico do texto, não conhecer para quem que o texto se dirigia, não saber a palavra no sentido original. Então esses são os problemas, tá? Somente com base em sua unidade, na unidade da Bíblia, derivada de sua inspiração divina, é que vai tornar a Bíblia intérprete de si mesma. Então é como o texto diz, é um pouco aqui, um pouco ali, né? E assim a gente vai interpretando de forma correta a palavra de Deus. Outro problema recorrente que a gente percebe é que desse grupo que querem fazer separação da Bíblia, alguns agora enaltecem o Novo Testamento e diminuem o Antigo Testamento. Claro, nós devemos ter em mente que existem práticas histórico-culturais que eram práticas daquela época e que nós não temos mais a necessidade de praticá-las, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, a questão da lei cerimonial e a diferença da lei cerimonial e a lei moral. Mas, se você for parar para pensar direitinho, Jesus e os escritores bíblicos, eles reconheciam a unidade da Bíblia. Quando nós vamos analisar a vida de Jesus, a vida dos discípulos e até mesmo dos escritores bíblicos, nós vamos perceber que eles citavam textos do Antigo Testamento. A gente percebe que a Bíblia para eles naquela época era um Antigo Testamento, mas eles tinham assim uma autoridade, eles falavam com autoridade e eles citavam as Escrituras em sua totalidade, não separando partes que agradavam a eles. Então, uma coisinha que tem que ficar clara em nossa mente é que o Novo Testamento, ele não contém uma nova crença, um novo evangelho, uma nova religião. O Antigo Testamento, ele é expandido no Novo Testamento, que se fundamenta no Antigo. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles têm uma relação recíproca, na qual ambos se esclarecem um ao outro. Então, para a gente poder interpretar corretamente o Novo Testamento, a gente precisa do Antigo, uma vez que ele está baseado no Antigo. E para a gente compreender completamente o Antigo Testamento, a gente tem que ir para o Novo Testamento, uma vez
que o Novo Testamento é a expansão do Antigo. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não tem esse negócio de dizer que o Antigo Testamento passou, que a gente não precisa mais do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento foi defasado, como alguns dizem por aí. Porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. É a Bíblia em sua totalidade, de Gênesis ao Apocalipse. E também, quando nós estamos alinhados à palavra de Deus, quando nós reconhecemos a unidade da palavra de Deus, a gente fica até mais preparado para rebater falsas doutrinas, vãs doutrinas que surgem. Olha o que diz em Tito, capítulo 1, verso 9. E apeguem-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Temos um outro texto também aqui em 2 Timóteo capítulo 1, o verso 13, que diz: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O porquê que é importante a gente crer na unidade da Bíblia, não em partes separadas, partes isoladas, mas a Bíblia em sua unidade. O porquê que é importante? Porque somente assim nós vamos evitar confusões na doutrina. Porque se eu pegar um texto isolado, uma parte isolada da Bíblia, logo eu vou cair em confusões. Supõe-se que eu pego um texto isolado da Bíblia e monto todo um corpo doutrinário naquele texto isolado. E aí, ao folhear a Bíblia, eu já acho outro texto, talvez isolado também, que vai contra aquela doutrina que eu tinha outrora criado. Então, quando nós acreditamos na unidade da Bíblia, em sua totalidade, a gente não vai criar em confusão, a gente não vai cair em confusão. Neste momento do nosso estudo, nós vamos falar sobre a clareza das Escrituras. Qualquer apelo em favor ao princípio das Escrituras somente, ele tem pouco sentido se o texto bíblico ele não for claro em seu significado. Se você parar para pensar um pouquinho, a Bíblia ela é um livro que ela pode ser lida por qualquer pessoa, por qualquer faixa etária. O testemunho bíblico ele é inequívoco. A Bíblia ela é tão clara que ela pode ser entendida desde uma simples criança até mesmo um adulto, especialmente os seus assuntos mais básicos, os assuntos bíblicos mais simples, mais básicos. Mas diante disso, a gente pode cada vez mais expandir e nos aprofundar mais na palavra de Deus. A gente não precisa ficar apenas raspando o iceberg, a ponta do iceberg. Vamos mergulhar, vamos nos aprofundar na ponta, vamos mergulhar de cabeça abaixo nas Escrituras e entender as verdades que estão por trás dos textos bíblicos. Nós não precisamos de nenhum magistério eclesiástico para a gente compreender as Escrituras. A gente precisa, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente precisa do Espírito Santo iluminando a nossa mente e uma boa pesquisa em ótimos materiais. Então, às vezes, as pessoas repetem os mesmos erros, confiam no clero, confiam nos magistérios para interpretar as Escrituras. É curioso como a história ela tende a se repetir quando nós não conhecemos ela. Algumas pessoas ainda depositam a sua esperança, as pessoas depositam a sua confiança intelectual, a sua sabedoria em homens com títulos acadêmicos. Talvez muitos desses homens estão até com o coração longe, distantes de Deus, como por exemplo os fariseus na época de Cristo. Eram homens muito inteligentes. A comunidade judaica na época de Cristo, né? Eu fico impressionado quando a gente vai estudar, a gente percebe que eles tinham até o Antigo Testamento todo de cor, alguns tinham outros, né, até crianças, até 8 anos de idade, já tinha o Pentateuco decorado na mente.
Então, assim, eram pessoas que estavam cheias de conhecimento, cheias de sabedoria, títulos acadêmicos, mas o seu coração estava longe de Deus. Então eu acredito que, dando uma opinião pessoal, é importante o conhecimento? Ele é, com certeza. É importante os títulos acadêmicos? Com certeza. Tudo tem o seu lugar especial e o seu devido lugar. Mas do que adianta ter tudo isso e o coração estar longe de Deus? Eu já conheci muitos homens cheios de seus títulos acadêmicos, cheios de seus doutorados e com um coração totalmente distante de Deus em suas práticas, em suas conversas, em sua vida diária. Mas também já tive a oportunidade de conhecer muitos homens que nunca sequer pisaram dentro de uma escola ou de uma faculdade e é rico em conhecimento e rico em sabedoria e tem Deus no seu coração, demonstrado através das suas atitudes, através dos seus atos. Isso não significa que, às vezes, a gente não vai se deparar com alguns textos bíblicos complicados. Como nós estamos falando sobre a clareza das Escrituras, nem sempre um assunto ou outro vai ficar claro em nossa mente. Quem conhece a história da Igreja Adventista sabe que demorou muito tempo para as nossas crenças irem se desenvolvendo, o nosso corpo doutrinário irem se desenvolvendo, uma vez que eles estavam estudando as Escrituras e as verdades vinham aos poucos, de forma progressiva. Então, quando nós nos depararmos com um texto que não está claro, que ele está um pouco difícil para a nossa compreensão, a primeira coisa que nós devemos ter é a humildade em reconhecer que a gente não sabe, em reconhecer que é difícil para a gente e buscar o auxílio do Espírito Santo, iluminação ao Espírito Santo. Depois que a gente reconheceu que a gente não sabe, demonstrou humildade, pedimos iluminação ao Espírito Santo, aí agora a gente vai meter a cara na pesquisa. Nós vamos pesquisar, nós vamos ler, nós vamos estudar, tá certo? As Escrituras, elas são suficientes. E outra coisa que a gente tem que deixar claro, outra coisa que temos que ter em mente, é que nós somos seres caídos e a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela é a palavra de Deus, o autor é Deus. Então, uma vez que nós somos criaturas caídas, uma vez que nós somos seres defasados, infelizmente por causa da nossa condição limitada imposta pelo pecado, nós não vamos compreender muitas coisas na palavra de Deus. Então, por isso que é necessária essa busca da iluminação do Espírito Santo. As Escrituras são suficientemente claras acerca de muitas das coisas que realmente precisamos conhecer e entender, e especialmente em relação à questão da salvação. Então, a gente precisa entender que as Escrituras são claras, que Deus ele está ali para quem quiser buscá-lo através de sua palavra. Talvez você ora, né, e fala assim, nossa, por que Deus não fala comigo? Deus fala comigo, e às vezes a gente quer que um anjo desça do céu e fala ali com a gente na hora, e não é. Deus quer falar conosco através de sua palavra, e talvez a sua palavra está aqui, né, guardada, talvez no nosso armário, talvez na nossa estante. É lamentável que alguns tenham transformado a Bíblia num amuleto, né? Abre ali no Salmo 91, que chega às páginas fica amarela, né? E fica ali, não estuda, não lê, tratam a Bíblia como se fosse um amuleto. Mas então, passando para o nosso próximo ponto da nossa aula de como interpretar as Escrituras, nós vamos ver agora a questão das Escrituras interpretam as Escrituras. Como eu já disse em falas anteriores, a Bíblia, ela é de inspiração divina, portanto, ela mesma é intérprete de si. A Bíblia, como intérprete de si mesma, ela só é possível através da sua unidade. Como eu já disse, a unidade ela é importante, porque se não fosse através dessa unidade, as Escrituras não poderiam ser a luz que revela as verdades que nós precisamos. Então, a beleza de nós deixarmos as Escrituras interpretar a si mesma é que elas vão revelar verdades muito importantes
que vão fazer toda a diferença na nossa vida. E, além do mais, ela vai esclarecer muito o seu significado. Quer ver um exemplo clássico disso? O próprio Cristo. Você percebe lá em Lucas 24, 27, quando ele começa a explicar para os discípulos toda a sua missão. Né? Olha aí o texto, ó, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Uma vez que as Escrituras testificavam de Jesus, não haveria outra forma de Jesus explicar sua missão e toda a sua vida se não fosse nas Escrituras. E ali Cristo ele começou por Moisés e foi discorrendo e falando e explicando a sua missão. O próprio Cristo ele utilizava as Escrituras ao seu favor. Então nós devemos deixar que as próprias Escrituras interpretem a si mesma. Né? A gente não pode acrescentar o que a gente acha que é. Sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, a gente às vezes vai à igreja e escuta cada barbaridade nos púlpitos, as pessoas pregam cada ladainha, cada água com açúcar, cada bobeira, sabe? E aí colocam significados em cima do texto que não existe, interpretam a Bíblia de forma alegórica e vão fazendo uma bagunça sem fim. Cada vez mais as suas opiniões vão sobressaindo, assim diz o Senhor. Cada vez mais, o que para mim é trágico, as suas ideologias, até mesmo ideologias satânicas, partidárias, políticas, filosóficas, vai sobressaindo sobre a palavra de Deus e vai virando uma loucura. Aqui no Espírito de Profecia tem um texto que para mim é um texto-chave, né, que retrata muito bem isso que eu estou explicando para você. Olha o que o texto diz. Lá no livro Educação, página 190, diz assim: a Bíblia se auto-explica. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra de Deus como um todo e também a relação entre suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Então a gente tem que pegar texto, comparar com outro texto, a gente tem que comparar ele como um todo. Nós devemos ver a palavra de Deus como um todo e não de formas separadas, como alguns caem nesse erro de fazer. Ao compararmos as Escrituras com elas mesmas, é importante nós estudarmos completamente todo o contexto ali para a gente entender. Se possível, a gente faça pelo menos um estudo básico das línguas originais para a gente entender. Porque você sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, que a Bíblia ela não foi escrita em português. A Bíblia ela foi escrita em hebraico, a Bíblia foi escrita, teve partes escritas em aramaico, e nós temos aí também, a Bíblia também foi escrita em grego. Então nós temos aqui 3 línguas diferentes, 3 estilos diferentes. Então nós temos regras, assim como nós temos regras de português, né, que nós devemos colocar em prática para entender certos textos e também para ajudar a nossa compreensão, essas línguas originais da Bíblia também ela tem os seus contextos históricos, os seus contextos linguísticos, e a gente precisa entendê-los. Então nem sempre há alguma coisa, por exemplo, às vezes a gente lê um texto que está traduzido da nossa língua, e ali a gente fica meio envolto a algumas confusões. E assim, a gente fica até um pouco sem saber e tal. Mas quando a gente vai para o texto original e quando a gente estuda ele em sua língua original, traduzindo os significados reais da palavra, porque a gente sabe que a gente sofreu muito a gente sofre com relação a várias traduções. Existem traduções que se aproximam mais da interpretação correta, outras traduções já são mais forçadas, às vezes para dar crédito à crença do tradutor. Então tem toda uma série, estamos numa situação complicada mesmo. Mas aí entra essa busca, esse querer buscar. Não, deixa eu estudar aqui, deixa eu me aprofundar. O texto bíblico é claro, né?
examinai as Escrituras. Deixa eu fazer um exame aqui. Aí talvez você fala para mim, nossa, Newton, mas eu não consigo, é difícil para mim, eu sou limitado, eu não tenho uma escolaridade. Mas é onde entra a questão que eu falei para você aqui já. Eu já falei isso. Peça iluminação ao Espírito Santo. Peça a Deus ajuda. Eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar. Eu tenho certeza que o nosso Deus não vai deixar você limitado pelo seu conhecimento. Deus não vai deixar você travado na sua barreira, porque talvez você não teve uma escolaridade ou coisa do tipo. Deus vai ajudar você. É a promessa fiel que Ele nos dá, de que Ele vai nos iluminar. Então, caso não haja possibilidade de você estudar comentários bíblicos, dicionários bíblicos e outras ferramentas, ore ao Senhor, peça iluminação, tá? Mas não dependa, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós, tá certo? A gente às vezes fala, não, eu só vou confiar em Deus aqui e o resto Ele vai dar. Não, não é assim. Deus, Ele nos capacita e Ele vai nos ajudar para a gente compreender através da nossa busca. Então, com certeza, nós vamos ter muitos frutos se a gente estudar as Escrituras com submissão, com humildade e colocando nosso coração e a nossa mente nas mãos do Senhor. Aí a gente vai aprender muita coisa, aí a gente vai tirar muita lição pra gente, tá bom? Vamos passando aqui para o nosso próximo ponto do estudo, que é a Sola Escritura e Ellen White. Talvez você, meu querido amigo, minha querida amiga, não é adventista do sétimo dia, talvez você está assistindo esse vídeo, você às vezes tem informações negativas com relação à igreja adventista, talvez você tenha informações negativas com relação à vida, o ministério e a obra de Ellen White, mas para nós os adventistas, ao contrário do que os críticos alegam, nós não acreditamos que Ellen White é um substituto da Bíblia. Porém, eu tenho que ser bem sincero com você que existe dentro do nosso meio adventista um grupo de pessoas que não tem uma correta compreensão e às vezes querem colocar os seus escritos acima da Bíblia. Dentro da nossa igreja nós temos um grupo de pessoas com ideias perfeccionistas que às vezes colocam, sobrepõem a Bíblia com os escritos do Espírito de profecia. Então, quando nós falamos de sola Escritura, somente as Escrituras, os adventistas do sétimo dia, eles são assim confrontados, né, com a relação entre Bíblia e livros de Ellen White. Só que alguns críticos, existem vários vídeos na internet de gente desinformada, gente que não estuda as nossas fontes originais, os nossos livros, a nossa crença, como ela realmente é. Existem muito por aí papagaios, né, que ficam só repetindo informações, aí ouve de um vídeo, acha bonita, não, eu vou repetir. E não é bem assim, a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, para não sair falando bobeira na internet, para não passar vergonha. Se você fizer uma leitura superficial, eu não vou dizer nem profunda, certo? Se você for um leitor raso e superficial dos escritos de Ellen White, você vai perceber a forma como ela exaltava e enaltecia a Bíblia. Isso aí é incontestável. Isso aí a gente não tem nem o que discutir. Por isso é que eu falo, vá ler alguma coisa primeiro, vá estudar alguma coisa primeiro. Talvez você pode olhar aí no comentário e escrever, mas eu não concordo, tá? É um direito seu não concordar. Eu não estou aqui para forçar você a acreditar em nada. Mas, antes de eu sair por aí falando ou criticando qualquer coisa, eu tenho que saber o que eu estou falando, eu tenho que entender o que eu estou falando, né? Então, qual livro dela que você já leu? Você já leu algum livro dela? Não, com certeza não. Então, antes de mais nada, leia, pesquise, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, na descrição, eu vou colocar um link onde você terá acesso a todos os livros traduzidos dela em PDF.
Tá aqui na descrição. Vou colocar na descrição e vou colocar fixado nos comentários um link onde você vai ter todos os livros de Ellen White traduzidos em PDF, ok? E vou colocar também na descrição o site onde você pode fazer pesquisas nos escritos dela por palavras. Vai estar tudo na descrição e também nos comentários afixado, ok? Então, assim, olha como ela enaltecia a palavra de Deus. Que as pessoas falam, os adventistas, Ellen White, para eles é a segunda Bíblia, é o Evangelho segundo Ellen White. As doutrinas da Igreja Adventista foram produzidas por Ellen White. E as pessoas não sabem, não entendem que as nossas crenças, as nossas doutrinas, não foi Ellen White que produziu, né? Foi um estudo que vários dos nossos pioneiros fizeram em reuniões em que havia muito choro, oração, jejum, e Deus foi dando as verdades de forma progressiva. Olha aqui que texto de Ellen White, onde ela enaltece a palavra de Deus, tá? Vamos passando aqui. Olha que texto curioso, Testemunho para a Igreja, no volume 2, na página 605, ela diz o seguinte: vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se estivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não teriam necessidade dos testemunhos, ou seja, dos livros dela, porque negligenciaram tomar conhecimento do livro inspirado de Deus. Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos. Então, para nós que somos adventistas, a gente coloca em prática o que ela mesma escreveu. Ela mesma escreveu que os seus escritos são uma luz menor que nos leva à luz maior, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Sendo assim, os seus escritos devem ser estimados. Eles compartilham da mesma inspiração, do mesmo tipo de inspiração que os escritores bíblicos, mas a sua função é diferente da Bíblia, certo? Então, assim, nunca foi desejo dela que os seus escritos se tornassem uma adição à Bíblia. Então, seus escritos, eles vêm para nos levar à Bíblia. É interessante que quando você está lendo qualquer livro de Ellen White, você percebe que ela faz a citação ali, que ela descreve o fato e está recheado de textos bíblicos que nos levam para aquele fato, né? Então, assim, quem lê, um leitor superficial percebe isso, mas as pessoas não leem, não procuram e aí ficam falando coisas que não são verdade. Olha que outro texto curioso que ela fala: o estudante da Bíblia deve ser ensinado a aproximar-se dela com o espírito de aprendiz. Devemos pesquisar suas páginas, não em busca de provas para manter nossas opiniões, mas com o objetivo de saber o que Deus diz. Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só pode ser obtido pelo auxílio daquele Espírito pelo qual a palavra foi dada. E ela continua dizendo: e, a fim de obter esse conhecimento, devemos viver de acordo com ele. Temos que obedecer a tudo que a palavra de Deus nos ordena. O estudo da Bíblia exige nosso mais dedicado esforço e perseverante meditação. Com o mesmo empenho e persistência com que o mineiro cava para obter o dourado tesouro da terra, devemos procurar o tesouro da palavra de Deus. E eu poderia aqui passar para você, horas e horas. Eu ainda quero gravar um vídeo para explicar melhor essa relação entre Ellen White e a sola Escritura e a Bíblia. E eu quero mostrar para vocês inúmeros textos em que ela enfatiza a Bíblia, em que ela mesmo declara que a Bíblia de Deus é a luz maior e os seus escritos uma luz menor que nos leva à luz maior, né? Poderíamos dizer que os seus escritos seriam um GPS para nos levar à Bíblia, a palavra de Deus. E olha que outro texto bonito que ela escreveu.
Quando vocês fizerem da Bíblia o seu alimento, sua comida e bebida, quando fizerem de seus princípios os elementos do seu caráter, conhecerão melhor como receber o conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês neste dia. Não repitam o que eu declarei afirmando: ah, irmão White disse isso, a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ele ordena. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, infelizmente, dentro do nosso meio adventista, eu tenho que ser sincero para você e falar que há pessoas que não têm o certo conhecimento e o certo discernimento dessas questões e ficam enaltecendo acima da Bíblia. Ah, a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. E cadê a Bíblia? Às vezes a gente vê alguns vídeos de pessoas da nossa igreja que tem 20 e tantos textos de Ellen White no slide e um só da Bíblia, sendo que era para ser o contrário, sendo que ela nos leva à Bíblia. Às vezes a gente vê vídeo de pessoas, né, nas redes sociais, é tanto texto dela, parece que a biblioteca só tem livro dela, uma vez que ela mesma tinha uma imensidão de livros e comentários bíblicos, porque ela era uma estudante da palavra de Deus. Então assim, meus queridos amigos e amigas, vamos para a palavra de Deus, voltemos para o assim diz o Senhor, vamos colocar em prática a sola Escritura como regra e base e norma de nossa crença. Sola Escritura, somente as Escrituras e apenas as Escrituras. Então, em nossa aula de hoje, nós vimos as Escrituras como a norma dominante, nós vimos também a unidade da Bíblia, né, a unidade das Escrituras, nós vimos a clareza das Escrituras, nós vimos também as Escrituras interpretam as Escrituras, nós devemos deixar que a própria Bíblia seja intérprete de si mesma, através de sua unidade, e nós vimos de forma rápida a questão de Ellen White e a sola Escritura, como conciliar os dois. Eu espero que esse assunto tenha ficado claro para você. Se não ficou claro para você, você pode manifestar nos comentários. Escreva nos comentários como está sendo essa experiência de estudar comigo esses temas, ok? Dúvidas, observações serão muito bem-vindas. Se você ainda não é inscrito por aqui, se inscreva, ativa aí o sino das notificações. E o tema da nossa próxima aula é: por que a interpretação é necessária? Por que interpretar a Bíblia é necessário? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você e até o nosso próximo encontro, se Deus então nos permitir.